Existe um tipo particular de solidão que poucos conseguem nomear. Não é a solidão de estar fisicamente sozinho, nem aquela melancolia temporária que uma ligação telefônica pode curar. É algo mais profundo, mais desconcertante. É a solidão de ter visto algo que não pode ser não visto, de ter atravessado um portal que não permite retorno, de ter despertado em um mundo onde todos ainda dormem. Deixe-me contar sobre esse território estranho que poucos mapas conseguem descrever. Esse lugar onde você aprende que crescer espiritualmente nem sempre significa apenas ganhar algo novo, mas frequentemente significa perder muito do que era familiar. Você já observou uma lagarta entre outras lagartas? Ela rasteja junto às companheiras, alimenta-se das mesmas folhas, segue os mesmos padrões de movimento. Há conforto nisso, há segurança na uniformidade do grupo. Mas então, algo começa a mudar em uma delas. Uma inquietação profunda, um chamado que as outras não ouvem. Ela começa a tecer o casulo, iniciando uma transformação que as outras lagartas observam com indiferença ou até com leve desdém. Por que abandonar a segurança do que é conhecido? Por que buscar algo diferente quando tudo aqui funciona perfeitamente bem? E quando finalmente ela emerge como borboleta, com asas que as outras não possuem, com uma perspectiva vertical que elas jamais conhecerão, as antigas companheiras simplesmente não conseguem mais se relacionar com ela. Não porque sejam más, mas porque vivem em realidades fundamentalmente diferentes agora. Esse é o preço do despertar. A primeira conta que você paga quando escolhe crescer além do padrão estabelecido. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que começam a questionar, que iniciam práticas meditativas, que mergulham em filosofias antigas ou em experiências místicas. No início, há entusiasmo. Elas compartilham suas descobertas com amigos próximos, com familiares, esperando encontrar eco e validação. Mas algo estranho acontece. Os olhares tornam-se desconfortáveis, as conversas ficam mais curtas, há um distanciamento sutil, mas inegável. Não é sempre dramático. Às vezes é apenas um silêncio que se instala quando você menciona certas ideias ou piadas que começam a surgir sobre sua fase espiritual. As pessoas que antes pareciam próximas começam a sentir-se distantes, como se um vidro invisível tivesse surgido entre vocês. Você percebe que crescer é também um exercício de despedida, mesmo quando ninguém está realmente indo embora. A transformação espiritual exige vulnerabilidade de um tipo que nossa cultura raramente celebra. Pense no lagostim que precisa abandonar sua carapaça rígida para crescer. Existe aquele momento perigoso, aqueles dias em que ele fica completamente exposto, com o corpo mole e vulnerável, enquanto a nova armadura se forma. Durante esse período, ele é presa fácil para qualquer predador. A natureza construiu esse risco diretamente no processo de crescimento. E espiritualmente, você experimenta algo semelhante quando começa a questionar as estruturas que sempre lhe deram segurança. Abandonar as certezas religiosas herdadas, soltar as narrativas de sucesso que a sociedade vende, questionar a própria identidade construída ao longo de décadas. Isso não é apenas desconfortável, é aterrorizante. Você fica nu em um mundo que valoriza armaduras, exposto em uma cultura que pune a vulnerabilidade. Mas sem essa fase de exposição, sem esse momento de fragilidade total, simplesmente não há crescimento real. A conformidade é segura, mas é também uma prisão dourada, que nunca permite que você descubra quem realmente é, além das máscaras sociais. Então, você começa a ver coisas que antes eram invisíveis. É como se um filtro tivesse sido removido dos seus olhos, e agora você enxerga camadas da realidade que passavam despercebidas. Você observa as pessoas correndo em círculos, perseguindo promoções e posses materiais, como se essas coisas fossem realmente preencher o vazio existencial que carregam. Você percebe como todos estão presos em narrativas automáticas, repetindo padrões inconscientes herdados de gerações anteriores, vivendo vidas não examinadas em piloto automático. Antes, você fazia parte disso sem pensar.
Mas, agora, há uma distância observadora. Você começa a questionar verdades consideradas absolutas. Será que acumular mais dinheiro realmente traz felicidade sustentável? Será que essa identidade que defendo com tanta veemência não é apenas uma construção temporária e frágil? Será que existe mesmo uma separação rígida entre mim e o resto do universo? Ou essa sensação de ser um eu isolado não é também uma ilusão sofisticada criada pela mente? As pessoas ao seu redor não fazem essas perguntas. Elas vivem imersas no jogo consensual da realidade convencional, e esse jogo funciona perfeitamente bem para elas. Mas você não consegue mais jogar com a mesma inocência de antes. Você vê as regras por trás do jogo, os fios que movem os bonecos, a natureza construída do que todos chamam de realidade objetiva. E essa visão, por mais libertadora que possa ser em alguns momentos, também cria uma distância intransponível. Como você explica para alguém que nunca questionou a natureza do eu que esse eu pode ser muito menos sólido do que parece? Como você compartilha a percepção de que a consciência pode ser mais fundamental do que a matéria com pessoas que consideram tal ideia absurda ou perigosa? Você não consegue, e é nesse não conseguir que a solidão se aprofunda. Existe uma fase intermediária particularmente difícil, onde você aprende a viver entre dois mundos. Durante o dia, você funciona no mundo convencional. Vai ao trabalho, paga contas, participa de conversas sobre política e esportes, sorri nos lugares certos, concorda quando é esperado. Você aprende a falar a linguagem do mundo material, a agir como se essas coisas importassem da forma como todos dizem que importam. Mas existe outra dimensão da sua experiência agora. Um reino mais profundo, onde você habita nas primeiras horas da manhã durante a meditação, ou nos momentos de contemplação silenciosa ao fim do dia. Lá, você encontra verdades que contradizem frontalmente o que o mundo convencional considera real. Lá, a separação dissolve, o tempo revela sua natureza relativa, o medo da morte perde seu poder absoluto. Você se torna bilíngue de uma forma estranha, fluente em dois idiomas de realidade, que raramente se traduzem um no outro. O problema é que você nunca se sente completamente em casa em nenhum dos dois mundos. No mundo convencional, você está sempre ligeiramente deslocado, representando um papel que não se encaixa mais perfeitamente. E no mundo mais profundo da experiência espiritual, você ainda está aprendendo a língua, ainda tropeça, ainda carrega resíduos da antiga forma de ver. Você é como um imigrante perpétuo, alguém que deixou a terra natal, mas ainda não está totalmente integrado ao novo país. Há momentos de beleza profunda nessa posição intermediária, momentos onde você consegue ver ambos os lados com clareza e compaixão. Mas há também um cansaço constante, uma sensação de nunca poder relaxar completamente, porque você sempre está traduzindo, sempre ajustando, sempre consciente de que precisa modular sua expressão, dependendo de onde está e com quem está falando. E as pessoas sentem. Mesmo quando você não diz nada explícito sobre suas transformações internas, algo no seu campo energético mudou. A forma como você responde às situações é diferente. As coisas que te perturbavam antes não te afetam mais da mesma maneira. Seus valores reordenaram-se de formas que você mal consegue articular. E isso incomoda. As pessoas têm uma imagem de quem você é, um papel que você sempre desempenhou no sistema social delas. E quando você começa a não se encaixar mais nesse papel, isso cria fricção. Alguns tentarão puxá-lo de volta, relembrando quem você costumava ser, fazendo piadas sobre suas mudanças, questionando suas novas práticas ou interesses. Você está bem? Eles perguntam, com uma preocupação que carrega julgamento. Você não parece o mesmo. E eles têm razão. Você não é o mesmo. Mas como explicar que essa mudança não é uma crise, mas sim um despertar? Outros simplesmente se afastam. Não há briga, não há confronto direto. Apenas um esfriamento gradual dos contatos, convites que param de chegar, mensagens que ficam sem resposta. É como se sua nova frequência
não ressoasse mais com a deles, como se vocês estivessem em estações de rádio diferentes agora. E depois, há aqueles que reagem com hostilidade aberta. Isso é especialmente comum em contextos religiosos ou ideológicos rígidos, onde questionar as narrativas estabelecidas é visto como traição ou pecado. Eu vi famílias se fragmentarem porque um membro começou a fazer perguntas honestas sobre a fé herdada. Vi comunidades inteiras virarem as costas para alguém que ousou ver além dos dogmas. A ameaça que sua transformação representa não é pequena. Você está, sem querer, mostrando que é possível viver de outra forma. E isso questiona implicitamente as escolhas de todos que continuam no caminho antigo. Sua liberdade espelha a prisão deles, e espelhos nem sempre são bem-vindos. Então você começa a se esconder. É uma tentação quase irresistível. Se a autenticidade cria tanto desconforto, por que não simplesmente manter tudo internamente? Você aprende a censurar suas palavras, a sorrir e concordar mesmo quando sua verdade interior é completamente diferente. Você desenvolve uma persona pública que diz o que as pessoas querem ouvir, enquanto sua experiência real permanece trancada em um cofre interno que raramente se abre. No início, isso parece sabedoria. Afinal, não é prudência escolher suas batalhas, não compartilhar pérolas com aqueles que não estão prontos para vê-las? Mas, com o tempo, essa duplicidade cobra seu preço. Viver uma vida dividida é exaustivo de uma forma que poucos entendem até experimentarem. Cada conversa torna-se uma performance calculada. Cada interação requer uma máscara diferente. Você perde contato com sua própria autenticidade porque está sempre representando, sempre escondendo, sempre protegendo sua verdade interior de um mundo que parece hostil a ela. E mais do que exaustão, há uma corrosão espiritual nisso. A jornada de despertar é fundamentalmente sobre integração, sobre tornar-se inteiro, sobre permitir que sua realidade interna e externa se alinhem. Mas, quando você esconde constantemente quem se tornou, você está trabalhando contra a própria direção do crescimento. É como plantar uma árvore e depois podá-la toda vez que ela tenta crescer além de certa altura. A energia que poderia estar fluindo para desenvolvimento autêntico fica presa em manutenção de fachadas. Você se torna um estranho para si mesmo, sempre modulando, sempre ajustando, nunca realmente presente ou real. A ironia amarga é que você começou essa jornada buscando autenticidade, buscando verdade, e agora encontra-se vivendo talvez a maior mentira de todas, a mentira de que você não mudou, de que tudo continua como sempre foi. Há uma fase nessa jornada que os místicos, através dos séculos, reconheceram e temeram. Eles a chamaram de muitos nomes: a noite escura da alma, o deserto espiritual, a morte do ego, o abismo. É aquele período onde você não é mais quem costumava ser, mas ainda não se tornou completamente quem está destinado a ser. Os marcos antigos desapareceram, as crenças que te orientavam se dissolveram, as relações que te definiam se desfizeram, mas nada novo ainda se solidificou em seu lugar. Você está em um vazio entre identidades, e esse vazio é aterrorizante de uma forma que palavras mal conseguem capturar. Não é apenas solidão, é uma desorientação existencial profunda. Quem sou eu se não sou mais aquela pessoa? Para onde estou indo se todos os mapas foram queimados? O que importa se tudo o que eu pensava que importava revelou-se ilusório? Nessa fase, até mesmo práticas espirituais podem perder seu sabor. A meditação que antes trazia paz, agora parece vazia. As escrituras que costumavam inspirar agora parecem apenas palavras. Você questiona tudo, incluindo o próprio caminho que te trouxe aqui. Foi tudo um erro? Você deveria ter ficado onde estava, confortável na ignorância? Haveria algo de errado com você por não conseguir simplesmente aceitar as respostas que satisfazem tantas outras pessoas? Esses questionamentos são normais, são parte necessária do processo, mas isso não os torna menos dolorosos. Você está em um túnel escuro
e não consegue ver nem a entrada por onde veio, nem a saída para onde vai. Só há escuridão. E você, e a necessidade de continuar caminhando mesmo sem ter ideia se está indo na direção certa. Muitos desistem nessa fase. Voltam correndo para as antigas estruturas, dispostos a engolir as mentiras familiares só para escapar da angústia do desconhecido. E você não pode julgá-los. A coragem necessária para atravessar essa noite é imensa. Agora, chegamos a um ponto importante que preciso esclarecer, porque há um mal-entendido perigoso que frequentemente infecta conversas sobre despertar espiritual. Deixe-me ser direto. Crescer além dos outros não significa tornar-se melhor do que os outros. Essa é uma armadilha sutil e venenosa do ego espiritual, onde a pessoa confunde expansão de consciência com superioridade moral ou intelectual. Você não é mais evoluído, mais iluminado, mais valioso como ser humano porque consegue ver certas coisas que outros ainda não veem. Você simplesmente está em um ponto diferente de uma jornada infinita. Aquele amigo que ainda está completamente imerso no materialismo. Aquele familiar que se agarra rigidamente a dogmas religiosos. Aquele colega que nunca questiona nada. Eles não são inferiores a você. Eles estão exatamente onde precisam estar em seu próprio desenvolvimento, vivendo as experiências que sua alma escolheu para este momento específico. Todos nós estamos em diferentes níveis de consciência, diferentes estágios de desenvolvimento, e isso é não apenas normal, mas necessário para a riqueza da experiência humana. O professor não é superior ao aluno de primeira série porque sabe mais matemática. Eles simplesmente estão em pontos diferentes da mesma trajetória educacional. Da mesma forma, alguém que despertou para certas verdades espirituais não é superior a alguém que ainda não teve essas percepções. Na verdade, o verdadeiro sinal de crescimento espiritual autêntico não é sentir-se acima dos outros, mas desenvolver uma compaixão profunda por todos os seres em todos os estágios de desenvolvimento. Você lembra como era antes, lembra os sofrimentos que vinham da inconsciência, lembra as ilusões que pareciam tão reais. Essa lembrança deveria gerar empatia, não julgamento. Quando você realmente entende que cada pessoa está fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que possui no momento, a arrogância espiritual torna-se impossível. O que surge no lugar é uma ternura quieta, um respeito pelo caminho único de cada alma e uma humildade profunda ao reconhecer que você também ainda está aprendendo, ainda cometendo erros, ainda vendo através de um vidro escuro. Pause por um momento aqui. Respire fundo 3 vezes e sinta onde essa conversa está tocando você. Se algo do que descrevi ressoa com sua experiência, se você reconhece essa solidão particular de ter crescido além do seu ambiente, deixe uma palavra nos comentários que capture como isso se sente para você. Não um emoji, não uma frase feita, mas uma palavra genuína que expressa sua experiência única desse território. E enquanto você está aqui, se esta conversa está oferecendo alguma validação ou clareza para algo que você vinha sentindo, mas não conseguia nomear, considere se inscrever neste espaço. Não porque eu preciso dos números, mas porque você merece um lugar onde conversas honestas sobre crescimento espiritual acontecem sem filtros. Um refúgio digital onde a profundidade é bem-vinda e a transformação é compreendida. Estamos construindo uma comunidade de buscadores honestos aqui e sua presença importa. Mas voltemos à jornada, porque há uma reviravolta nessa história. Um momento onde a narrativa começa a mudar de desespero para esperança. Depois de você ter solto os antigos padrões, depois de ter atravessado a noite escura, depois de ter aprendido a suportar a solidão da transformação, algo misterioso começa a acontecer. Novas pessoas começam a aparecer em sua vida. E não é aleatório, embora possa parecer assim à primeira vista. É como se o universo conspirasse para conectar aqueles que vibraram em frequências similares. Você está em uma livraria
e puxa um livro da prateleira. E a pessoa ao seu lado comenta que aquele livro mudou sua vida também. Você participa de um workshop ou retiro sem saber bem por quê, apenas seguindo uma intuição. E lá encontra alguém cuja jornada espelha a sua de formas impossíveis de ignorar. Uma conversa casual em um café de repente se aprofunda em território filosófico. E vocês descobrem que estão fazendo as mesmas perguntas existenciais, lutando com os mesmos paradoxos espirituais. Esses encontros carregam uma qualidade especial. Há um reconhecimento imediato, uma sensação de, finalmente, alguém que entende. Vocês não precisam explicar conceitos básicos, não precisam traduzir suas experiências para um vocabulário palatável. Há uma intimidade instantânea que não tem nada a ver com atração romântica ou amizade convencional. É um reconhecimento alma a alma. Essas são as pessoas que se tornam sua nova tribo, sua família escolhida, seus companheiros de jornada. E o que é notável sobre essas conexões é que elas frequentemente vêm embaladas em sincronicidades impossíveis. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga no dia seguinte. Você precisa de orientação sobre algo específico e surge exatamente a pessoa certa no momento certo. Os místicos sempre souberam disso. Quando você está alinhado com sua verdade mais profunda, quando você para de resistir ao fluxo da vida e começa a cooperar com ele, o universo responde de maneiras que desafiam a lógica convencional. Sua comunidade se reconstrói, mas é uma comunidade muito diferente da que você tinha antes. Ela é baseada em ressonância espiritual, não em proximidade geográfica ou história compartilhada. Seus membros podem estar espalhados por diferentes cidades ou países, podem vir de contextos culturais completamente diversos. Mas há um fio invisível conectando todos vocês. Vocês estão fazendo o mesmo trabalho interno, enfrentando os mesmos desafios de crescimento, comprometidos com a mesma busca por autenticidade e verdade. E nessa nova comunidade, você finalmente pode tirar as máscaras. Você pode falar sobre suas experiências sem medo de julgamento, pode questionar abertamente, pode admitir suas dúvidas e confusões. Há um entendimento implícito de que todos estão em processo, que ninguém tem todas as respostas, mas que a jornada é compartilhada. Essa é a tribo que você não sabia que estava procurando, mas que sua alma reconhece imediatamente quando finalmente a encontra. E agora chegamos ao núcleo desta conversa, ao cerne do que torna toda essa jornada válida, apesar de seus muitos desafios. Sim, você perdeu relacionamentos. Sim, houve solidão profunda. Sim, houve momentos onde você questionou tudo e quase desistiu. Sim, o caminho foi mais difícil do que qualquer descrição de despertar espiritual jamais deixou entrever. Mas aqui está a verdade final, que emerge depois de atravessar tudo isso. O que você ganha não tem preço. O eu autêntico que você descobre sob todas as camadas de condicionamento, sob todas as máscaras sociais, sob todas as identidades construídas, esse eu é um tesouro que justifica todas as perdas. Porque, veja bem, tudo que você perdeu era ilusório para começar. Aquelas relações baseadas em quem você fingia ser, não em quem você realmente é, elas eram castelos de cartas esperando para desmoronar. Aquela sensação de pertencimento construída sobre conformidade e supressão, ela era uma prisão disfarçada de lar. Aquelas crenças herdadas que você nunca questionou, elas eram coleiras invisíveis mantendo você pequeno e seguro, mas nunca livre. Quando você começa a viver a partir da sua verdade mais profunda, quando você para de se desculpar por ter visto o que viu e saber o que sabe, quando você permite que sua vida externa finalmente reflita sua realidade interna, algo extraordinário acontece. Você se torna inteiro pela primeira vez. Não perfeito, não completamente iluminado, não livre de todos os desafios, mas integrado de uma forma que não era possível antes. Há uma coerência agora entre quem você é em privado e quem você é em público, entre seus valores declarados e suas ações diárias, entre sua compreensão intelectual e sua experiência vivida.
E essa integridade, no sentido de ser um todo não dividido, traz uma paz que não depende de circunstâncias externas. Ela não vem de ter tudo resolvido ou todas as perguntas respondidas. Ela vem de estar finalmente em casa em sua própria pele, de não estar mais em guerra consigo mesmo, de ter parado de trair sua própria verdade interior em troca de aceitação externa. As pessoas frequentemente falam sobre o despertar espiritual como se fosse principalmente sobre ganhar poderes especiais, ter experiências místicas extraordinárias ou alcançar estados permanentes de êxtase. E sim, essas coisas podem acontecer ao longo do caminho, mas o verdadeiro dom do despertar é muito mais simples e muito mais profundo. É a permissão para ser quem você realmente é, sem desculpas, sem traduções, sem máscaras. É a liberdade de viver a partir do seu centro mais autêntico, mesmo que isso signifique ser mal compreendido por aqueles que ainda vivem na superfície. É a capacidade de suportar a solidão do pioneiro porque você sabe, em um nível celular profundo, que não pode voltar atrás. Uma vez que você viu além do véu, uma vez que você provou a liberdade de viver conscientemente, a alternativa, voltar ao sono confortável da inconsciência, simplesmente não é mais possível. Você mudou fundamentalmente. E embora essa mudança tenha seus custos, ela também carrega dádivas que vão além de qualquer descrição. Então sim, você vai superar pessoas ao longo dessa jornada. Amigos que eram próximos vão se tornar distantes. Familiares podem não entender quem você se tornou. Comunidades inteiras podem te rejeitar. Haverá momentos de solidão tão profunda que você vai questionar se valeu a pena. Mas se você permanecer fiel ao chamado, se você continuar caminhando mesmo quando o caminho desaparece sob seus pés, se você mantiver seu coração aberto enquanto sua consciência se expande, você vai descobrir que não está sozinho afinal. Você vai descobrir uma família global de buscadores, mestres que aparecem quando o aluno está pronto, sincronicidades que tecem uma rede de significado além do visível. E mais importante, você vai descobrir um relacionamento com sua própria essência mais profunda que nenhuma conexão externa poderia jamais substituir. Você vai se tornar seu próprio lar, sua própria fonte, sua própria âncora. E a partir desse lugar de fundação interna, tudo que você constrói será autêntico. Tudo que você compartilha será verdadeiro. Tudo que você oferece ao mundo virá de um lugar de plenitude, não de falta. A jornada do despertar não é para os fracos de coração. Ela exige tudo de você: sua coragem, sua honestidade, sua disposição para perder tudo que você pensava que te definia. Mas ela também oferece tudo em troca: uma vida vivida em verdade, um eu descoberto além do condicionamento, uma liberdade que não depende de aprovação externa. E quando você olha para trás, para todas as versões anteriores de si mesmo que você precisou morrer para chegar aqui, você sente não arrependimento, mas gratidão. Gratidão por ter tido coragem de continuar. Gratidão por cada perda que revelou ser um ganho disfarçado. Gratidão pela solidão que te ensinou autossuficiência. Gratidão pelas trevas que te mostraram onde sua própria luz residia o tempo todo. Estamos chegando ao fim desta conversa, mas sua jornada, é claro, continua. Eu adoraria ouvir onde você está nesse caminho. O que ressoou mais profundamente com você do que compartilhei aqui? Que insights surgiram enquanto você escutava? Há algo na sua própria experiência de crescer além dos outros que você gostaria de compartilhar com esta comunidade? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém mais precisa ler hoje, a validação que outra pessoa está buscando, a ponte que conecta alguém à compreensão de que não está sozinho nessa jornada particular. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer parte desta tribo de buscadores honestos. Aqui, nós não fingimos ter todas as respostas, mas fazemos as perguntas importantes juntos. Nós honramos o sagrado da transformação autêntica e criamos espaço para as conversas profundas que alimentam a alma.
Você pertence aqui se está comprometido com verdade, crescimento e a coragem de viver autenticamente, mesmo quando é difícil. Obrigado por sua presença e atenção. Que sua jornada continue te revelando camadas cada vez mais profundas de quem você verdadeiramente é.